A gravação foi iniciada. Tá, joia. Obrigado, Edel. Tenha um bom dia. Bom dia a todos. Hoje, dia 10 de junho de 2022, 8 horas e 36 minutos, estamos iniciando a sessão de julgamento da 9ª Câmara Julgadora. Presentes os julgadores, o doutor Jean pela representação fiscal e a doutora Daniela pela contribuinte Multichelme Indústria e Comércio de Produtos Químicos Limitados. Peço a todos que abram o processo da contribuinte Multichelme, a IM 4053348, processo de minha relatoria. Eu vou fazer uma breve leitura do relatório e eu abro para sustentação para a doutora Daniela. Só um minuto, por gentileza. O AIM de folhas 1/6 contém 13 acusações. A primeira instância manteve parcialmente o AIM. Com relação ao item 6, manteve a multa e afastou o imposto. Em relação ao item 10, reconheceu duplicidade de lançamento que havia sido objeto de outro auto de infração. A DRF, em parecer de recurso de ofício, manifestou entendimento de que a decisão era nula, por ser extra petita, ou, alternativamente, o restabelecimento apenas do item 6. Em sede ordinária, a COLEM da 12ª Câmara Julgadora, em decisão não unânime, decidiu negar provimento ao recurso de ofício e dar provimento ao recurso ordinário para cancelar os itens 10, 12 e 13. A DRF, a representação fiscal, apresentou contra o venerando acordo o recurso especial. A contribuinte, por sua vez, apresentou contra razões ao recurso especial e deixou de interpor apelo especial. A Igreja de Câmara Superior decidiu dar provimento ao recurso especial da Fazenda para restabelecer o item 6 e determinar o retorno dos autos à fase de recurso ordinário para novo julgamento dos itens 10 a 13 do lançamento. Fecha aspas. Assim, por determinação da Igreja de Câmara Superior, está em julgamento somente os itens 10, 11, 12 e 13 do AIM, que foram mantidos parcialmente pela primeira instância. Mantido parcialmente item 10 e mantido integralmente os itens 11 a 13 e cancelado pela 11 e integralmente os itens 11 a 13. Nos itens 10 a 13, consta as seguintes condutas infracionais. Item 10, deixou de pagar ICMS no valor de tanto por desembaraçar no estado de Santa Catarina mercadorias importadas destinadas a contribuinte paulista. O contribuinte utilizou-se de operação triangular, importadora filial no estado de Santa Catarina e filial no estado de São Paulo, para dissimular operações de importação por conta e ordem destinadas a contribuinte paulista. As importações eram desembaraçadas e transferidas em sua totalidade para a filial no estado de São Paulo, conforme se demonstra pelas cópias dos comprovantes de importações, notas fiscais de importações, notas fiscais de transferência e conhecimento de transporte. Item 11. Deixou de pagar ICMS devido no valor de tanto por desembaraçar no estado de Santa Catarina mercadorias importadas destinadas a contribuinte paulista. Assim como a primeira infração, o contribuinte utilizou-se de operação triangular, importadora filial no estado de Santa Catarina e filial no estado de São Paulo, para dissimular operações de importação por conta e ordem destinadas a contribuintes paulistas. As importações eram desembaraçadas e transferidas em sua totalidade para a filial no estado de São Paulo, conforme se demonstra comprovante de importações, notas fiscais do importador, e de transferência e conhecimento de transporte juntados. Item 12. Creditou-se indevidamente no ICMS por meio de escrituração de ICMS destacado em notas fiscais emitidas para cobertar operações de importação por conta e ordem de contribuintes paulistas, como se fosse de transferência de filial localizada no estado de Santa Catarina. O contribuinte utilizou-se de operação triangular, importadora filial do estado de Santa Catarina e filial no estado de São Paulo, para dissimular operações de importação por conta e ordem destinada a contribuinte paulista. As importações eram desembaraçadas e transferidas em sua totalidade para a filial no estado de São Paulo, conforme demonstra comprovantes de importações, notas fiscais de importações do importador, nota fiscal de transferência e conhecimento de transporte. Item 13. Creditou-se indevidamente do ICMS no valor de tanto, por meio de escrituração do ICMS destacado em notas fiscais emitidas para cobertar operações de importação por conta e ordem de contribuinte paulista, como se fossem transferências de filial localizada no estado de Santa Catarina,
o contribuinte utilizou-se de operação triangular, importadora filial no estado de Santa Catarina e filial no estado de São Paulo, para dissimular operações de importação por conta e ordem destinadas a contribuinte paulista. Importações eram desembaraçadas e transferidas em sua totalidade para a filial no estado de São Paulo, conforme se demonstra pelas cópias dos comprovantes de importações, notas fiscais do importador, notas fiscais de transferência e conhecimento de transporte juntados. Eis o breve relato dos autos. Só para contextualizar, então seriam 2 acusações de falta de pagamento de imposto e 2 acusações de crédito devido. As operações são de importação por conta e ordem. Fica à vontade, doutora Daniela. Bom dia a todos. Uma enorme satisfação estar aqui. Eu cumprimento a todos na pessoa do ilustre relator, doutor Sérgio, e é uma breve exposição aqui, requerendo a decisão conforme foi anteriormente proferida na 12ª Câmara pelo ilustre relator à época, Dr. Rubens Neves, porque foram todas essas operações por conta e ordem, elas foram recolhidas da forma como dispunha a legislação. Existe aí a questão de coisa julgada em relação a isso. Só fazendo um breve paralelo, todas essas questões relacionadas ao contribuinte multi-EMI, que estão em discussão no Poder Judiciário, já estão sendo acatadas pelo Poder Judiciário, inclusive no próprio Supremo, pontualmente em relação ao contribuinte multi-EMI, adotando-se ali o tema 817 do STF, e são operações que foram regularmente pagas por conta da trading que num primeiro momento, captou essas operações, né? Então, é apenas para falar que a decisão na 12ª Câmara em relação a essas questões que foram aqui trazidas agora, né, e retomadas pela 9ª Câmara, eu gostaria que fossem analisadas pontualmente aquilo que foi decidido pela 12ª Câmara pelo Dr. Rubens Neves. Agradeço a atenção de todos e a oportunidade de estar aqui falando com os senhores. Obrigado, doutora. Vou passar diretamente a leitura do voto. O voto já estava disponível. Voto. A partir do item 9. Como relatado, o OIM contém 13 acusações. No entanto, os autos retornaram para a sede ordinária para novo julgamento do recurso de ofício e ordinário, apenas dos itens 10, 11, 12 e 13. Dos itens 10 e 11, acusações são de deixar de pagar ICMS. E dos itens 12 e 13, de crédito indevido. Explica o relato infracional que as acusações têm relação com a constatação de realização da importação por conta e ordem. Segundo o fisco, abre aspas, o contribuinte utilizou-se de operação triangular importadora, filial no estado de Santa Catarina e filial no estado de São Paulo, para dissimular operações de importação por conta e ordem destinadas a contribuintes paulistas. As importações eram desembaraçadas e transferidas em sua totalidade para a filial do estado de São Paulo. Fecha aspas. Nesse caso, o ICMS de importação deveria ser recolhido para o Estado de São Paulo e também o crédito destacado das notas fiscais de transferência não poderia ser aproveitado, conforme disposto na legislação. A primeira instância manteve parcialmente o item 10, pois excluiu da acusação a operação que foram objeto de lançamento em outro AIM e manteve integralmente os itens 10, 11 a 13. A DRF, em parecer de recurso de ofício em relação ao item 10, manifesta no seguinte sentido. Diz a DRF, já em relação ao item 10 do auto de infração, reconheceu a duplicidade do lançamento de algumas declarações de importações que haviam sido objeto de outro auto de infração, segundo se consta nesse trecho de folhas 1810/1811. A DRF transcreve decisão de primeira instância e continua. No mais, a nosso ver, está correta a exclusão dos valores correspondentes às 8 DIs, que foram objeto de outro lançamento, a IM 4, 018, 026, dígito 8. Fato que, ademais, já tinha sido reconhecido pela autoridade fiscal em sua manifestação fiscal.
transcreve a manifestação do AFR e conclui que, assim, das duas reduções do valor lançado feitas pela decisão requerida, uma encontra parâmetros nos autos, item 10 do auto de infração, e outra não, item 6 do auto de infração. Continuo no meu voto. O excerto do parecer da DRF acima transcrito demonstra claramente o acerto da decisão de primeira instância em reduzir o item 10 do AIM. Assim, a decisão de primeira instância que excluiu a DI 09/0559425, dígito 2, 09/0800031, dígito 0, 09 082 053, 6, dígito 2, 09, 099, 464, 7, dígito 1, e 09, 138, 04, 36, dígito 8, 09, barra 164, 112, 46, dígito 0, 09, barra 171, 41, 33, dígito 9, e 09, 172, 07, 08, dígito 9, deve ser mantida integralmente. Destaque, conheço do recurso de ofício em relação somente ao item 10, que é objeto deste julgamento, e destaque, o recurso de ofício em relação somente ao item 10, item 10, que é objeto deste julgamento, deve ser conhecido e não provido. Passo ao recurso ordinário. As razões do recurso ordinário estão dispostas na petição juntadas às folhas 1824/1844. A petição é nominada de contra-razões ao recurso de ofício. Entretanto, como já tratado no julgamento de minha relatoria na além da quinta Câmara Julgadora, as folhas tais que converteu o julgamento em diligência, abre aspas, não há peça recursal, não há na peça recursal qualquer argumento que se oponha ao parecer de recurso de ofício. Por outro lado, as folhas tais, no pedido expressamente contém declarar no mérito o recurso ordinário procedente. Vejamos. Transcrevo aqui parte da minha decisão, converteu o julgamento em diligência e continuo no meu voto. Inicialmente, afasto a preliminar de cerceamento de defesa. A notificação da lavratura da OIM obedeceu aos critérios definidos pela legislação. Ainda, a legislação não impõe necessidade de concessão de defesa prévia antes da lavratura do OIM. A decadência com fundamento no artigo 150, parágrafo 4º do CTN, não se aplica ao caso dos autos, pois, no caso, os itens 11 e 12 não houve recolhimento de imposto antecipado, razão pela qual se aplica o disposto no artigo 173, inciso 1 do CTN. E, no caso dos itens 12 e 13, as condutas infracionais são de crédito indevido, sendo assim, aplica-se a súmula 9 deste tribunal, que assim dispõe. Nas autuações originadas de escrituração de crédito devido, aplica-se a regra decadencial disposta no 173, inciso 1 do CTN. A alegação de existência de medida judicial, mandado de segurança, processo 1012195 61/2014.8.26.0405 não tem relação com esse julgamento, pois, como mencionado na defesa, a medida judicial abrange a expedição de certidão positiva com efeito negativo. Vejamos. Transcrevo parte da decisão e continuo. No mérito, os itens 10 a 13 são tratados nas folhas 1833/1841. A leitura das razões de mérito não permite identificar argumento que contrapõe as razões de decidir do julgador de primeira instância. As razões dizem respeito à matéria conhecida como guerra fiscal, que não é o caso dos autos. Pela ausência de razões recursais de mérito, não há como alterar o quanto decidido, pois os argumentos trazidos no recurso relativos à matéria guerra fiscal são estranhos ao lançamento. Assim, carente o recurso de razões de mérito, a decisão de primeira instância deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, sob pena de decretação de nulidade deste julgado, por ofensa ao princípio da não surpresa, como decidido pela egrégia Câmara Superior. A alegação de confiscatoriedade da multa não pode ser acolhida. O princípio do não confisco não se estende à multa, uma vez que multa não é tributo, multa é sanção por descumprimento de dever legal. Por oportuno, ressalto que não cabe a este órgão de julgamento afastar a aplicabilidade em multa vigente, sob pena de afronta ao artigo 28 da Lei 13457/09. Também deixo de aplicar a benesse do artigo 527-A do RICBS, pois as condutas infracionais dos itens 10 a 13 implicaram a falta de recolhimento de imposto. Antes posto, considerando as provas dos autos, com esse do recurso de ofício, em relação à parte do item 10, e no mérito nego-lhe provimento. E conheço do recurso ordinário, e no mérito nego-lhe provimento.
Só vou fazer o registro do voto e eu abro para discussão. Só para contextualizar, houve interposição de recurso de ofício e quando a contribuinte foi intimada, ela entrou com uma petição, ela interpôs uma petição nominada de contra razões de recurso de ofício. Tá? Esse processo foi distribuído como recurso de ofício para mim julgar na 5ª Câmara Julgadora. Quando veio para mim, eu converti o julgamento em diligência, por quê? Porque apesar de estar escrito apenas contra razões de recurso de ofício, no final havia um pedido para julgar procedente o recurso ordinário. Então, por cautela, para evitar qualquer alegação de nulidade lá na frente, eu pedi para que o processo retornasse à DTJ e abrisse prazo para a representação fiscal apresentar contra-razões, e no retorno, a 12ª Câmara julgou o recurso de ofício e ordinário. Tá? Ela reduziu uma parte do auto e, em sede superior, a Câmara Superior decidiu que a decisão era nula por vício do princípio da não surpresa. Por quê? Porque de fato, a petição nominada de contra-razões de recurso de ofício não tem nenhuma alegação para contrapor o quanto mantido pela decisão de primeira instância. Ou seja, a decisão da 12ª Câmara, ela foi lá e deu provimento à parte do recurso ordinário sem fundamento carente fundamento que atacasse a decisão de primeira instância. Então, por isso, eu também acabei não acolhendo as razões do recurso ordinário, no que diz respeito à manutenção dos itens 11 a 13, porque o recurso é carente de argumento que contrapõe a decisão de primeira instância. Trouxe razões de guerra fiscal matéria estranha às acusações, né? Alguém tem alguma dúvida? Okay. Vou encerrar os debates e passar ao julgamento. Doutora Daniela, então, decisão unânime, tanto o recurso de ofício quanto o recurso ordinário foram não providos, tá? Em termos do voto do relator. Tudo bem. Obrigada. Bom dia. Peço licença para deixar essa sessão e desejo um bom dia a todos. Bom dia, obrigado. Tenha um ótimo dia. Passar o julgamento do AIM 4030, Pedra Agroindustrial S.A., doutor Carlos Henrique é o relator. Fique à vontade, doutor. Obrigado, presidente. Vamos lá. O auto é composto de uma infração, deixou de pagar ICMS no valor de tanto, relativo ao período de janeiro a dezembro de 2009, decorrente de operações de saída de mercadorias tributadas omitidas ao fisco e apurados por meio de levantamento fiscal, realizado com fundamento no artigo 509 do RICMES, conforme se demonstra pelo demonstrativo 3.1, sintético das diferenças apuradas através das confrontações derivadas da totalização dos registros fiscais, LRE, LRS e LPD, e os estoques informados nos livros de registro de inventário, anexo 5, baseado no levantamento específico realizado com produtos ali especificados e pelos demais documentos juntados, cujo teor demonstrou a existência de diferenças de saídas apuradas
pelo levantamento citado e quantificados em 9.771.586,14. A recorrente, essa infração, houve o recurso, esse recurso foi conhecido e não provido, houve a decisão da primeira, apresentou a defesa de folha 3940, vamos lá. Aí houve a decisão de primeira instância que julgou procedente o auto de infração. A recorrente apresentou recurso ordinário de folha 105 e 129, reprisando os argumentos apresentados na defesa. A representação fiscal apresentou parecer. O recurso ordinário foi conhecido e não provido de folha 148 e 59, tendo a recorrente apresentado recurso especial à Câmara Superior deste regresso tribunal, folhas 164 e 189, alegando a nulidade da decisão recorrida em virtude desta não ter apreciado a sua alegação de que as mercadorias comercializadas estavam ao abrigo de diferimentos do lançamento de imposto. A representação fiscal apresentou novas contrarrazões do recurso especial e a Câmara Superior deste regresso Tribunal de Posse Etário, folhas 229 e 231, conheceu parcialmente o recurso especial, determinando o retorno aos autos em sede ordinária para a complementação do julgado apenas para apreciar a alegação de que os produtos comercializados estariam sujeitos ao diferimento. Recebidos esses autos, vieram concluídos esse relatório. Vou direto ao voto. O auto de infração foi lavrado imputando a recorrente infração de por ter deixado pagar o ICMS decorrente de operações de saídas de mercadorias tributadas, álcool anidro e álcool hidratado, omitidas do fisco e apuradas por levantamento fiscal específico fundamentado nos artigos 519 do RICMS. O levantamento abrangeu o período de janeiro a dezembro de 2009, com base em todos os documentos fiscais relativos às entradas e saídas físicas ou simbólicas, exceto as vendas para entrega futura, CFLP 5922-6922, e a venda à ordem, CFLP 5923. As fontes de informações foram disponibilizadas pela recorrente e constam do anexo 5 do auto de infração, folha 5, e são: dos valores dos estoques dos livros de inventários nos termos do artigo 2221 do RICMS. B. Da produção do livro de produção diária nos termos do artigo 8, anexo 5 do anexo 10 do RICMS. Os livros de entradas e saídas com os totais sintetizados através do resumo do CFLP, folhas 23 e 25. E. Dados relativos aos documentos fiscais de entradas e saídas provenientes dos arquivos magnéticos enviados pela recorrente. Verifica-se que em 28 de agosto de 2013, a recorrente foi notificada às folhas 32 e 33 de que o levantamento foram utilizados os dados relativos aos estoques iniciais e finais, provenientes do livro de registro de inventário, a produção de açúcar e álcool declarada no livro de produção diária, e todos os documentos fiscais relativos às entradas e saídas, registrados nos respectivos livros e que, através dos arquivos magnéticos entregues, que representaram movimentações físicas ou simbólicas de bens ou produtos, excluindo aquelas relativas às vendas para entrega futura e ou venda à ordem que haviam sido encontradas as discrepâncias, devendo ela recorrente prestar esclarecimentos sobre as divergências apontadas. Em resposta, a recorrente informa as folhas 34 e 38 que no ato da entrega para a venda dos produtos da cooperativa, açúcar e etanol, o produto fica contabilizado no estoque a ela cooperado, ao valor do custo de produção, e somente no ato da comercialização realizada pela cooperativa, encaminhado para a contabilização e baixa dos seus estoques. Neste caso, no seu estoque, registra-se o valor correspondente ao custo de elaboração do produto informado pelos gastos com insumos e materiais secundários, utilizados na sua constituição, para ser baixado no momento da venda. Assim como não ocorre a baixa contábil do estoque, o produto continua registrado no livro de registro de inventário, e que, pelo sistema cooperativo, a cooperada mantém o estoque registrado em sua contabilidade, para ser baixado somente no ato da venda pela cooperativa. Em suma, o livro de registro de inventário reflete o estoque físico dela cooperado, em domínio da cooperativa, enquanto que o livro de produção diária demonstra efetiva movimentação física de posse do produto, não havendo conciliação desses relatórios sem o uso complementar da contabilidade ou da movimentação de notas fiscais de comercialização da cooperativa. Por conseguinte, estaria o auto de infração totalmente incorreto. O sistema cooperativo, as cooperadas atuadas, entregam fisicamente seus bens à cooperativa, passam a possuir um direito de recebimento de tais valores, sendo essa entrega definitiva nos termos do artigo 83 da 5.765, da qual eu transcrevo.
Este é o procedimento adotado, inclusive previsto contrato celebrado entre a recorrente cooperada e a cooperativa, conforme cláusulas transcritas em sua defesa, folha 54 e 55. Ou seja, a recorrente entrega fisicamente à cooperativa toda a produção, remanescendo apenas o direito de recebimento de tais valores. No caso de produtos resultantes de industrialização de cana-de-açúcar, artigo 346 do RICAPS, prevê diferimento nos seguintes termos, da qual eu transcrevo. O lançamento disposto incidente na saída de produtos resultantes da industrialização de cana-de-açúcar com destino à cooperativa de que faça parte, o remetente fica diferido para o momento em que a cooperativa promover a sua saída. Todavia, se a recorrente entrega toda a produção à cooperativa e ela não possuiria estoque a declarar no registro de inventário, ou mesmo que possuísse estoque, não estando este em sua posse, mas em poder de terceiros, tal fato deveria estar registrado no livro de inventário, como estoque de poder de terceiros, tanto em seu no livro como no livro da cooperativa. No entanto, da análise minuciosa dos autos, conclui-se que não há qualquer prova de que a recorrente efetuou operação de remessa para estoque em poder de terceiro, como alega, mas que tais remessas foram efetivadas para a cooperativa em cumprimento das cláusulas contratuais que a própria recorrente trouxe aos autos, de forma efetiva, nos termos da legislação que rege o sistema cooperativo. Não há qualquer indicação no livro de registro de inventário de que os produtos da recorrente estavam em poder terceiro nos termos do item 1, parágrafo 1º do artigo 221 do RICAMS. Neste contexto, ainda que se trate de saída dos produtos resultando da industrialização de cana-de-açúcar com destino à cooperativa, com o diferimento do CMS, nos termos do artigo 346 do RICAMS, tais operações não justificam as diferenças de estoque apuradas pela fiscalização. Isso porque o tratamento das remessas para as cooperativas com diferimento do CMS não é igual ao tratamento das remessas para estoque em poder de terceiros, como alega a recorrente. Desse modo, vale destacar que o levantamento fiscal é uma presunção de que lança a mão da fiscalização para identificar omissões do imposto, e por se tratar de presunção legal, que parte indícios tais como identificado na hipótese dos autos, a partir de levantamento de estoques em que pode ser ledido por prova hábil para demonstrar a inexistência do indício ou improcedência da conclusão fiscal. Entretanto, as provas acostadas nos autos pela recorrente não comprovam suas alegações, não tendo condão de afastar a atuação neste ponto. Por todo acima exposto, decido por conhecer e, neste ponto, negar provimento ao recurso ordinário apresentado, mantendo a decisão proferida no Ministério do Julgamento e Defesa, que, quanto a esta matéria, julgou procedente a auto de infração. Assim como eu voto, presidente. Obrigado, doutor Carlos. Alguém tem alguma dúvida? O processo também já estava, o voto do doutor Carlos já estava disponível. Okay. Vou encerrar os debates e passar ao julgamento. O julgamento desse processo, encerro a sessão de julgamento. Peço a todos que aguardem o encerramento da gravação e transmissão.